paz do Senhor, estamos começando mais um programa Abate ou Rebate. Eu sou a missionária Fabiana e os nossos entrevistados dessa semana, os nossos convidados especiais são Pastor Gumercindo e Pastora Sônia. Sejam bem-vindos no programa Abate ou Rebate, é um prazer estar recebendo os pastores aqui. Eu gostaria que os pastores se apresentassem, falassem do ministério. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Fazenda da Laje, a qual fica na estrada Fazenda da Laje, sem número, logo após o cemitério Trilha do Céu. E nós estamos ali por volta já de 5 anos, né, pastora? 5 anos estamos lá. Pai do Senhor, missionária Fabiana, pastora Fabiana, que Deus abençoa. Prazer estar aqui nesse programa Bate ou Rebate, né? E estamos muito agradecidos a Deus por estarmos aqui. E é como o pastor falou, nossa igreja ela fica na rua Fazenda da Laje, estrada Fazenda da Laje, após o cemitério Trilha do Céu. Ministério Fazenda da Laje. Vamos começar as perguntas? Preparados? Pastor Gumercindo, como foi o início do seu ministério pastoral? Missionária, tudo no início é um pouco mais difícil, né? Mas quando Deus está na direção, se torna fácil. Passamos por alguns momentos, né, que, confesso, tem horas, se a gente não estiver mesmo nos pés da cruz, dá vontade até de desistir. Mas na mesma hora a gente se alegra que a gente vê as almas a qual a gente está, né, pastoreando, ganhando alma para o reino, e vai nos dando força para prosseguir. Igreja é um dom ou uma chamada? Creio eu que os dois. Um ligado no outro. Um ligado no outro. Eu costumo dizer, não sei se de repente vem essa pergunta aí, mas eu já vou dizer o que eu sempre trago comigo. Para você pastorear uma igreja, você tem que ter o dom, mas você tem que ter o chamado também. Porque para você pastorear uma igreja, você tem que ter conhecimento e tem que ter o mais importante, que é o amor para com as ovelhas. É impossível, porque geralmente quando as pessoas vão para o templo, aceitam Jesus, eles vão destruídos. Aí se não receber carinho e amor, dificilmente eles permanecem. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me sustentado. É bênção, né? Só Ele mesmo. No seu ponto de vista, ou seja, na sua visão, o senhor não acha que os pastores deveriam passar por um pastoreio, isto é, serem bem pastoreados? Sim, claro. Todos nós pastores, não importa o tempo que ele tem no pastorado, que ele seja, né, que ele possa ser uma pessoa de reverência na mídia e tudo, mas se ele não tiver um pastor, quem é o pastor? O Espírito Santo, Jesus. Se não tiver, não tem fundamento nenhum você fazer a obra de Deus. Não existe eu sou pastor. A palavra de Deus nos diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo nós sendo um pastor presidente, nós temos que ter ciência que acima de nós temos um pastor. Senão não vai, né, pastor? Difícil, não tem como. Sem Jesus é impossível. Orientação espiritual é difícil alguém permanecer, porque a luta é grande. Se você não tiver uma estrutura, você não consegue permanecer, né? Porque a carga é pesada, a carga de um pastor, pastora, né? Nós somos esposa de pastor, então a gente vive isso o dia inteiro, de noite. É uma carga muito pesada que a gente carrega. Então, principalmente, você tem que amar muita obra, né? Para você suportar tanta coisa e fazer o que eu amo, é o que eu falo, eu amo fazer a obra de Deus. Para mim não tem tempo, não tem hora. Mas tem gente que não está muito preocupado com essas coisas. Ele quer ter um título de pastor, de pastora, quer estar na mídia, mas verdadeiramente ele não quer estar vivendo a obra de Deus. Eu costumo dizer que para você pastorear um rebanho, volto a repetir, você tem que ter amor no coração. Se você não tiver, você não consegue. Por quê? Vem vários tipos de coisa para nos afrontar, para nos assolar. Eu te digo mais, de repente as coisas vêm daquele que você não espera. Eu costumo dizer que a decepção
não vem daquele que você não conhece, aquele que te calunia. A decepção vem daquele que você confia, que está ao teu lado. Aí quando de repente você se decepciona, você... Mas é por aí. Aí que nós temos que permanecer com os nossos pés no chão e buscar Deus. Não existe outra saída a não ser Jesus. E mostrar o amor, né? Porque o verdadeiro amor, missionária, é aquele que mesmo sendo caluniado, mesmo, né, na decepção, ainda ama aquela pessoa. Ainda estende a mão para aquela pessoa. Esse é o verdadeiro amor. Porque se você se decepciona com a pessoa, né, e vira as costas para aquela pessoa, onde está o amor? Então não ama, porque o amor de Jesus, mesmo você estando em decepção, sendo decepcionado por aquela pessoa, você ainda estende as suas mãos para aquela pessoa. Mas hoje em dia é difícil, você sabe, né, que em nosso meio é difícil. Quando você é decepcionado, você mostrar o amor e o carinho que você tinha por aquela pessoa. Então acaba. E nós temos que mostrar que nós temos um amor, que é Jesus. E quando nós estamos nele e ele em nós demonstramos o amor por todos, né? Isso é muito gratificante, o amor. E eu costumo falar mais, missionária. É muito fácil eu falar que amo a minha esposa, meus filhos, meus netos. Mas será que eu amo aquele que me caluniou, que me persegue? Será que eu amo mesmo de verdade? E certa feita, questão de ética, não vou citar o nome, um pastor muito conhecido, ele falou comigo, quando eu era diácono ainda. Ele virou para mim e falou assim: agora eu acredito que você é um homem de Deus. Porque alguém me decepcionou e mesmo assim eu sentei do lado daquela pessoa, dei glória a Deus e deixei a bola rolar. Hoje, creio eu, se naquela época eu não demonstrasse que eu perdoei de coração, não foi de boca. Quando você perdoa de coração, as coisas acontecem. Mas quando você perdoa de boca, só de boca para fora, dificilmente você recebe aquilo que Deus tem para você. Engraçado, missionário, que se você não perdoar de coração, as coisas que Deus tem para mim, tem para você, é difícil até chegar até nós. Amém? Certeza nisso. Que as pessoas às vezes acham que não, né? Mas atrapalha muito o agir de Deus na nossa vida. Tem algo que está atrapalhando. Você não perdoou, né? Seu coração está com mágoa, como é que Deus vai fazer alguma coisa se você está com aquele rancor dentro de você, né? Conforme narra um certo autor de um dos seus livros por título Pastores de Igreja ou Pastores de Ovelha, como vocês veem essa frase em relação aos pastores de hoje em dia? É meio complicado, missionário, porque eu sou um cara honrado. O autor desse livro, ele me deu um livro, que é o nosso querido amado pastor Gerson. Ele me deu o livro. Mas infelizmente, minha irmã, hoje ainda existem esses dois tipos de pastores. O que é pastor de igreja? Foi aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que tem amor pelas ovelhas, tem amor pela obra de Deus. E infelizmente tem uns que não pensam dessa forma, né? Quando nós passamos a pensar em nós próprios, no nosso bem-estar, e não nos preocupar com a vida do nosso irmão, não importa, seja evangélico ou não, é nossos irmãos. Eu costumo dizer, missionário, que perante os olhos de Deus, tanto vale um milionário como aquele irmãozinho que está dormindo lá debaixo da ponte. Perante os olhos de Deus não há diferença. É o ser humano que faz essa diferença. Mas o pastor de igreja é aquele que pensa em si próprio. Mas o pastor de ovelha é aquele que abraça todas elas. Não importa quantos carrapichos elas tiverem, ele quer limpar. Ele quer colocar elas sãs. Com certeza. Verdade. São poucos.
Existem, mas são poucos. Vocês acham que a maioria dos pastores estão mudando a sua visão sobre as suas igrejas? Eu acho que sim, até porque então nós estamos praticamente vivendo os últimos tempos. E muitos viveriam em apostasia. E nós estamos vivendo isso hoje, né? Muitos pastores estão aí tentando mostrar uma coisa que não são. Então isso se torna apostasia, né? E nós estamos vivendo praticamente os últimos tempos. Nós estamos vivendo o final. E os falsos profetas estão aí, né? Nós sabemos que eles estão aí. Se a gente não se pegar na palavra de Deus, não ler a palavra, estudar a palavra, viver a palavra, nós seremos até enganados, né? Então, sim, eu acho que sim. Tem muitos pastores, sim. E o mais interessante que eu acho, nós temos que ler, temos que ter conhecimento, mas temos que praticá-la. Porque não adianta nada, se nós temos o conhecimento, você está entendendo? É por aqui, nós estamos querendo ir por ali, para encurtar caminho, eu costumo dizer isso. E você sabia que tem muitos que agem dessa forma, voltando a dizer, até pensando em si próprio. Meu irmão, existe muitos que te olha por cima, me olha por cima, mas esquece que aquele que está lá em cima olha nós todos no mesmo nível. E pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que é por nossas obras que seremos reconhecidos. Como nós estamos fazendo a nossa obra? Será que nós estamos agradando os olhos de Deus de verdade? Será que nós estamos agradando de verdade os olhos de Deus? Porque às vezes nós queremos ser até o que nós não somos. Eu fiquei maravilhado, até saindo um pouquinho da nossa conversa, eu fiquei maravilhado, falei com ela, falei com meu filho hoje. Eu cheguei para uma pessoa, toda honra e toda glória pertence a Deus. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, você é evangélico? Eu falei, pela misericórdia de Deus sou. Aonde é a sua igreja? Eu digo, aonde nós congregamos, lá na estrada Fazenda da Laje. Ela virou para mim e falou assim, então você deve conhecer minha irmã. Eu falei, qual é o nome da sua irmã? Ela citou o nome dela. Eu falei, ela é minha ovelha. A mulher me agradeceu e falou, olha, minha irmã fala que você é um pastor sério. Eu falei, amém. É carinhoso, mas na hora que tem que chamar a atenção. Até o porquê você amar não é só dizer, você não pode dizer sim, é igual nossos filhos mesmo. Nem tudo você pode dizer sim, faz. Não, tem hora que mesmo o coração apertado você tem que falar não pode. E assim somos nós na direção do ministério. Se tudo você falar assim, vira e depois é difícil para retornar. A orelha é bom. Isso é para nos disciplinar, para a gente aprender e ver que está fazendo errado. Mesma coisa o Senhor com a gente. Tem um momento que Ele tem que nos disciplinar, que senão vamos indo e vamos... Nem tudo Ele diz sim. Tudo Ele diz sim para a gente. É verdade. Né? Nem tudo Ele fala sim. Quando Ele fica em silêncio mesmo, que a gente fala, o Senhor não está me respondendo. Ele está vendo se a gente é merecedor daquela graça que nós estamos pedindo a Ele. Então assim também somos nós também na igreja. Não podemos dizer sim para tudo, porque senão vira bagunça. No passado, para as igrejas em nossos dias atuais. Agora você me fez uma pergunta boa. Minha irmã, a igreja do passado eu creio que é a mesma de hoje. Para aqueles que não se corromperam. É a mesma de hoje. Até o porquê Jesus não mudou, é o mesmo. As pessoas que às vezes mudam. Mas o mais importante é que a igreja é eu, é você, nós que estamos aqui, que somos o templo do Espírito Santo. E muitas das vezes eu costumo dizer muito lá no templo, que às vezes as pessoas acrescentam, agregam alguns costumes ao qual foge um pouquinho, né, da época. Mas tem hora que eu fico até meio passado quando a pessoa fala assim, a igreja não tem doutrina. A igreja que não tiver doutrina não é igreja.
Porque até hoje o que eu sei que é doutrina é a palavra de Deus. Veste é costume. Veste é costume. Veste não é doutrina. E às vezes as pessoas se confundem com isso. Mas antigamente as igrejas eram mais voltadas, assim, mais adoração a Deus, né? Hoje em dia, o que a gente vê hoje em dia é as pessoas, assim, rebeldes, né? Ah, eu não vou na igreja porque eu não preciso estar todo dia na igreja. Eu não vou na igreja porque o pastor não vem me visitar. Eu não vou na igreja porque hoje está frio. Eu não vou na igreja porque hoje está chovendo. E antigamente não. Antigamente você tinha o prazer de estar juntamente no templo com os irmãos buscando a presença de Deus. E hoje em dia, se chover um pouquinho, eu não posso ir na igreja. Se der um sol forte, eu não posso ir na igreja. Então, hoje em dia... Entendeu? Hoje em dia, muitas coisas mudou, mas não é que a palavra mudou. O que mudou, fomos nós que mudamos. Nós que botamos empecilho em tudo, né? Para buscar a presença de Deus. Antigamente, eles iam a pé, cortando, né, o nosso assunto aqui. Esse dia eu estava me lembrando, eu e meu filho, que quando a gente congregava no Córrego Dantas, você sabe onde eu moro, né? Você já foi lá, né? Então, quando a gente congregava no Córrego Dantas, a gente ia a pé dali no Córrego Dantas, do Jardilândia no Córrego Dantas. Ia e voltava a pé. E a gente ia como? Buscando, louvando. Hoje em dia tem carro na tua porta e você fala que não vai. Então, não é a igreja que mudou, né? Não é o tempo que passou. É nós que se acomodamos. Nem mudamos, se acomodamos, é a palavra certa. Hoje em dia, se o pastor não for dentro da tua casa obrigar você a ir na igreja, você não vai. Entendeu? Então, é as pessoas que estão mudando. Mas isso aí a palavra de Deus também diz, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo em nosso meio hoje. É complicado. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro-quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças leggings e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços
são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na Nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel, a sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. E estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração. Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Estamos de volta com o nosso programa Bate ou Rebate. E essa semana os nossos convidados especiais é o pastor Gumercindo e a pastora Sônia. Bênção de Deus. Nos fala um pouco sobre o poder da liderança. Difícil. Liderar é uma coisa assim muito especial, né? Você, como nós já falamos no começo, tem que ter o dom, né? Para você liderar, você tem que aprender a ser liderado, né? Se você não aprender a ser liderado, você não tem como liderar. A gente costuma dizer que para você liderar alguém, você tem que ter o pulso firme, né? Para você poder liderar alguém. Mas não é também algo que não possa, isso aí, que não possa ser, conseguir fazer o que Deus manda. Você tem um chamado de Deus, com certeza Ele vai te orientar. Embora você ainda não viveu uma situação assim, com certeza o Senhor, Ele sempre nos dá a estratégia certa para a gente poder agir. Então, é por isso que é aquela questão que a gente falou lá atrás, do chamado, que anda junto, né? Porque não adianta, uma coisa está lá na frente, a outra está aqui. Então, eu costumo dizer que o Senhor, Ele nos dá a condição. Foi o que você falou. Você tem que aprender, tipo assim, você tem que ser disciplinado. Eu só quero... Acham que pastor só quer mandar, né? Não é isso. É bem diferente. Acrescento mais um pouco. Para você liderar, você tem que ter a humildade. Eu sou o líder. Não. Espera aí. Por que existe o ministério? Você tem que trocar ideia com os seus irmãos. Você só lidera bem se você tiver pessoas do seu lado. Se você colocar eu sou o líder, eu sou o tal, não vai a lugar nenhum. Amém. Será que a maioria dos pastores estão liderando ou estão sendo liderados pelas suas ovelhas? Boa pergunta. Boa pergunta. Aí nós voltamos lá atrás, aquilo que eu te falei, tem que ser pulso firme. Não ditador, mas pulso firme.
Você tem que dar atenção, você tem que deixar eles fazer a obra, mas nunca deixe eles ser superior a você. Superior a você só Jesus. Porque se você deixar, como eu posso dizer assim, de corda bamba, realmente, não todos, tá? Não todos. Alguns querem liderar o pastor. Traz todos os costumes que não pertencem à palavra para a igreja. Então, realmente, tem que ter uma liderança, tem que ter um líder, né? Tem que ter um líder espiritual para te caminhar no caminho que você tem que seguir, né? Isso aí. Segundo o seminarista, em sua frase, ele ressalta as seguintes palavras: obedecer é tão nobre como comandar. O que tem a dizer sobre os pastores no vínculo desta frase? Eu tenho uma visão de tal forma. Você tem que obedecer, sim. Eu sou um pastor, mas eu tenho que obedecer. Porque nós temos que ter regra. Como que eu vou passar algo para minha ovelha se eu não vivo? Como que eu vou ensinar ela a obedecer se eu não sou obediente? Nós temos que passar tudo aquilo que Deus nos dá. Que nós temos que dar testemunho. Como que uma ovelha vai ver em você algo? Você vai cobrar algo de uma ovelha se você não tem para dar? E se eu quero que ela me obedeça, eu tenho que obedecer alguém. Volto a dizer, eu tenho um líder acima de mim. Se eu não obedecer ele, o que eu vou passar? O que as ovelhas vão ver de positivo em mim? Eu tenho que ser obediente, sim. Ensinar eles, mas debaixo de obediência, dentro da palavra. As igrejas em geral têm passado por momentos difíceis. Isto é apenas o começo? Sim, é apenas o começo. Vai vir muitas coisas aí que está escrito na palavra de Deus. Muitas coisas ainda para se cumprir, né? Mas eu creio que assim o sofrimento da igreja. Engraçado que ontem eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, uma live, e eu amo muito esse pastor porque tem um conhecimento dentro da palavra. São 35 anos lendo o Apocalipse, estudando o Apocalipse, então ele tem uma sabedoria assim bem nobre dentro da palavra. E ele falou algo, o seguinte: eu acho, no meu conceito, eu acho que Deus ele não vai permitir que os seus venham passar a grande tribulação. Porque como uma noiva vai ser ferida para receber o noivo? Entendeu? Então eu acho que realmente essa pergunta aí vai ser assim um sofrimento, mas eu creio que Deus está dando já, né, o refrigério para as suas ovelhas, para a sua noiva, que é a igreja amada do Senhor. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, cujo autor João Evangelista, como o Senhor descreve as profecias deste livro? A profecia desse livro de Apocalipse é a revelação da Bíblia, né? E se nós pararmos para pensar, o que está escrito lá nós estamos vivendo hoje, não é o futuro, nós estamos vivendo hoje. Se nós formos lá em Apocalipse 6, que fala sobre 7 selos, nós vamos entender. Se você seguir o livro adiante, nós vamos entender o que nós estamos vivendo hoje. Não tem para onde, não tem nem explicação. Tudo que está acontecendo aí já é a revelação da Bíblia. E quando é a revelação da Bíblia, creio eu que está próximo à volta do Senhor. Verdade. As igrejas da Ásia eram os 7 que receberam as suas cartas. Entre essas igrejas havia Filadélfia. Ainda existe em nossos dias como esta, como uma igreja fiel e verdadeira? Sim, existe, porque a igreja, como o pastor falou no começo, somos nós, né? E é o que eu falei hoje com o meu filho, né? Que a gente conversa muito sobre a palavra, e eu estava falando com ele hoje que ainda tem muitas pessoas
boas, tem muitos irmãos bons. Tem aqueles que não obedecem, mas tem aqueles que são tementes ao Senhor. E esses sim são os verdadeiros, né, adoradores da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Então realmente existe sim. A gente tem que aprender a conviver com essas coisas. Existe de tudo um pouquinho. Às vezes a gente, mas isso aí não pode ter. Não, tem que ter pra gente, ficar ligado. Isso aí. Não, e é até interessante que tem que ter mesmo, para que a palavra do Senhor venha se cumprir. Tem que ter, não tem como não ter. Quando ficar tudo perfeito, né, o anticristo já está se revelando. A forma de pastorear é só dentro da igreja ou independente de estar na igreja? Não. Eu acho que para você pastorear, você tem que, eu costumo dizer, tem que estar 24 horas por dia à disposição das ovelhas. Ué, pastor, mas por que isso? Você tem que estar. Se o telefone tocar meia-noite, 1 hora, você tem que pular da cama e ir de encontro à ovelha. Você sabe, eu fui em Porto Seguro, levar um pessoal lá em Porto Seguro. Não quero dizer eu sou pastor, não. Porque Deus colocou no meu coração e fez com que eu pastoreasse dessa forma. Eu tenho o dom de ajudar. Interessante que esse dia passado uma pessoa falou comigo: você antes de ser evangélico, você já tinha esse coração bom, agora você melhorou mais ainda. Mas eu antes de aceitar Jesus, eu já sempre... E o interessante é que eu faço sem olhar quem. Sem olhar quem, não importa. Eu, por exemplo, pastoreando nosso ministério lá, às vezes tem pessoas de Cachoeiras de Macacu, eu estou precisando de tal coisa, de fora, que nem evangélico, eu não quero nem saber, vamos enviar o alimento, vamos enviar o que for possível. A oração, né? Vamos orar. Pastorear, tem que pastorear fora da igreja também. Não é só a gente ficar sentado lá e querendo ser servido, não, a gente temos que servir. E isso é fora da igreja. É no bairro onde você mora, é na rua, é na fila de um banco. Então você, entendeu? Você tem que estar disposto a levar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Então aonde você vai, você tem que estar falando a palavra. Isso é pastorear. Né? Não é só você ficar em 4 paredes, falar, não, aqui eu tenho os dias certos dos meus cultos, chegou a minha hora, é aqui. Não, você tem que sair. A palavra de Deus tem que ser pregada, né? Você tem que dar o exemplo de pastorear, não só dentro da igreja, mas do lado de fora também. E o principal começa na tua família. É na sua família que começa o verdadeiro pastoreio. É dentro da sua casa. Entendeu? Para depois você sair para a igreja e sair para as ruas pregando a palavra do Senhor. Né? O joio e o trigo é para os pastores ou para o dia do juízo final? Quer dizer, a separação. Minha irmã, é o juízo final. Não tem como o pastor separar o joio do trigo. A própria palavra diz, só ele que vai separar. Porque hoje não é dentro das igrejas. Infelizmente tem os dois. A gente tem que estar observando muito, que se você for mexer no joio, de repente o trigo vai junto, é que é a palavra de Deus. Então eu prefiro deixar para o juízo final. É necessário muitas das vezes a presença do joio no meio do trigo. Que é bíblico, né? A palavra de Deus, né? Crescerão juntos o trigo e o joio. E só no juízo, como o pastor falou, que o Senhor vai lá, vai mandar os anjos ir e separar. Né? Se a gente for arrancar ele agora, a gente vai danificar o trigo. Né? Então temos que deixar o joio e o trigo, os bons e os maus, crescerem junto. Quem vai separar é o Senhor. Né? Jesus conviveu com joio e com trigo. Né? Os discípulos dele mesmo. Ali tinha um joio no meio deles. Né? Que era o Judas que o traiu. E ele não arrancou. Ele podia ter o poder de ir lá e arrancar o Judas, mas não. Ele deixou o Judas quieto. Ele mesmo que sentiu e foi lá e se exterminou. Mas assim é nós também. Temos que deixar Jesus agir. Deixa ele agir. Vamos dar amor e carinho no joio também. O pastor acha que a vida dos homens pode ser resultado de suas próprias consequências? É interessante essa pergunta.
Porque a Bíblia diz que é por nossas obras que seremos reconhecidos. Eu costumo dizer, no meu dia a dia, se eu plantar algo positivo, eu vou colher coisas positivas. Mas se eu plantar algo negativo, certamente eu vou colher coisa negativa. Então faz a diferença sim. Ok? Por outro lado, o juízo final já está às portas? Ou é apenas o começo? Princípio das dores. O Senhor falou que seria o princípio de dores. Tudo isso que nós estamos vivendo é o princípio de dores ainda. Eu creio, pastora, que vai vir muitas coisas ainda. Vai vir muitas coisas ainda. É só o início das dores. As pessoas falam, já está chegando o final. A gente crê que está chegando o final, porque nós queremos ir embora. Nós queremos subir com Jesus. Mas ele falou que quando isso tudo começar a acontecer, seria o princípio de dores, né? E o final tá para chegar, mas não vai demorar muito também não. Nós cremos que tá para chegar, não vai demorar não. O que vocês têm a dizer para aquelas pessoas que não servem a Deus e muito menos adorem Ele? Eu peço misericórdia pela vida deles e oro por todos que ainda não aceitaram Jesus. Eu costumo dizer que falar, eu creio em Deus, eu confio, todo mundo fala. Qualquer uma pessoa que você perguntar, ele vai falar que confia. Mas ainda não abriu o coração para Jesus. E infelizmente, Jesus disse, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não aceitar Jesus, infelizmente a palavra de Deus me garante que é impossível herdar o reino dos céus. É impossível. Né? Não deixa dúvida em momento algum. Então tudo é muito claro. Que, entendo e não entende. E para a gente estar encerrando, e para os pastores, que tipo de conselho digníssimo o pastor daria? Eu vou dizer o que eu queria para mim. Eu queria ouvir. Eu queria expandir mais aquilo que Deus tem colocado em meu coração, vindo da palavra de Deus. Porque nós temos que, o nosso foco, conforme a pastora falou, é Jesus. E para que nós continuamos com esse exemplo de cristão, nós temos que viver a palavra. Mas isso é o pastor Gomercino, é o meu querido irmão pastor que está ali, todos os pastores. Nós temos que estar unidos. União. Não existe denominação. Até o porquê lá no céu não vai ter repartição para tal. Não. Só vai subir aquele que for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, eu como pastor, eu digo para você, o meu pensamento é esse. Eu tenho que unir com os outros pastores, com meus irmãos, o máximo possível que eu puder alcançar. Para que junto nós somos mais fortes. Eu costumo dizer sobre um elo de corrente. Um elo de corrente sozinho não tem utilidade para nada. Mas vai emendando um elo no outro para ver a força que tem. Verdade. Então assim, nós como igreja do Senhor, nós como pastores, nós temos que ter essa certeza. Se nós se unirmos, mais forte nós somos. Em oração também, em oração, né? Em tudo. Conselho um com o outro. Eu acho tão legal quando as pessoas fazem encontro, café com os pastores. Inclusive eu fui convidado para ir em dois, mas eu não pude ir, porque eu estava trabalhando. Mas eu fico maravilhado que lá trocam ideia. Sem orgulho, né? Um adquire experiência com o outro, porque não existe ninguém que sabe tudo. E não existe ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar. Então, minha irmã, eu acho que isso aí, quando vem do Espírito Santo, quando nós estamos focados nas coisas de Deus, certamente as coisas acontecem de maneira incrível. Que a gente quando para, uau, eu consegui fazer isso. Glória a Deus, eu passei por isso, mas lá na frente você vai dar o grito de vitória. O que eu peço e digo, os pastores têm que ser mais unidos. Não importa a denominação,
Nós temos que estar unidos. Não tem eu sou o melhor, eu sou o pior. Para Jesus não existe isso, né? Nós temos que tirar isso do nosso meio. Jesus disse para Pedro: Pedro, apacentai as minhas ovelhas. Né? Ele falou 3 vezes com Pedro: Pedro, apacentai as minhas ovelhas. Porque ele sabe que o que nós estamos vivendo hoje seria muito assim, um lá, outro cá, né? E nós temos que estar realmente unidos, amém? De Deus. Pastor Burmencindo, muito obrigada pela sua presença. Pastora Sônia, muito obrigada. Foi um prazer recebê-los aqui no programa Bate o Rebate. Espero que não fique só dessa vez, que vocês venham mais vezes. Amém? A paz do Senhor para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda a criançada, utilidades para toda a família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças leggings e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na Nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel, a sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. E estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração.
Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Ô, meus queridos amigos, minhas amigas, uma boa noite, a paz do Senhor. Peço licença, né, para entrar nas vossas casas de novo. Aqui quem nos fala é o pastor Joilson Lambré, né, Igreja Pentecostal Aliança com Deus, né, e o nosso nome do programa Cristo é Esperança. Sempre eu falo, né, nos momentos do nosso programa que Cristo é Esperança, né. Cristo é que vai mudar a sua vida, Cristo ele vai, né, mudar o seu quadro de vida nessa noite. Eu tenho uma palavra de Ezequiel 37 que falou muito em meu coração hoje. Todos os meus programas eu trago um pregador diferente, mas hoje Deus colocou no meu coração e traz uma palavra para você, né, nessa noite. Né? A Bíblia fala que Ezequiel, né, adormeceu, entrou no vale profundo. Você sabe que quase ninguém quer entrar no vale. Vale é um lugar de crescimento, né? Vale é um lugar que ninguém quer entrar e ninguém dá valor naquele que está no vale. Talvez você está me assistindo agora, você se encontra nesse vale. Qual vale? Né? Ezequiel, quando estava passando aquele vale, a Bíblia fala que Ezequiel adormeceu, né, e teve um sonho. E passou naquele vale dos ossos secos. Ossos secos quer dizer o quê? E as pessoas, né, que estavam ali não tinha mais jeito mais. Pela raça humana, pelos nossos olhos carnais, não tinha mais esperança mais. Então Ezequiel estava passando sobre aquelas vidas, né, que uma era corrompida, né, eram pessoas que estavam totalmente com a sua vida destruída naquele momento. Era vale, osso seco, não tinha nada, né, para fazer. E quando Jesus falou para Ezequiel, Ezequiel, olha esses ossos secos, eles poderão ressuscitar. A palavra de Deus diz que Ezequiel falou assim, olha Senhor, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, né, para esses ossos se levantar novamente. O que eu quero dizer nessa noite, essa mensagem que eu passo para você, hoje você se encontra nesse vale. Qual vale? O vale da depressão, o vale da doença está consumindo, né? É o vale dessa epidemia que nós estamos passando, né? Aí, né? Em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Esse é o vale que nós estamos passando. Mas eu quero dizer que nessa noite, como Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, profetiza para esses ossos reviver novamente. Eu quero dizer para você nessa noite, querido irmão, querida minha irmã, querido jovem que está me assistindo, eu quero dizer que Deus tem uma palavra profética para você nessa noite. Qual palavra profética, pastor? A palavra profética quando Ezequiel, né, olhando aqueles ossos que se encontra sobre a raça humana, sobre os olhos dele, não poderia existir a maneira sequer, né? E o Senhor falou com ele, poderão esses ossos reviver? Ezequiel simplesmente falou, só o Senhor conhece. Eu quero dizer, só Deus conhece o teu sofrimento. Só Deus conhece, aleluia, o seu cativeiro nessa noite. Só Deus conhece o seu vale. Mas no momento que Ezequiel profetizou naqueles ossos, a Bíblia fala que ossos por ossos começaram a se juntar um ao outro e começaram a se tornar nervo com nervo, carne com carne, né? E tudo se começou a se moldar, aquelas pessoas começaram a reviver novamente. Eu quero dizer nessa noite que às vezes, querido, a sua fé hoje se encontra morta, a sua fé se encontra abatida, a sua fé se encontra abatido, querido, a sua fé se encontra sem solução. Eu quero dizer que aquelas pessoas que estavam entre ossos secos, eu quero dizer que não tinha mais esperança pela raça humana, pela lógica, né, da nossa vida, logicamente você vendo o seu caso de vista, o seu caso, a sua posição hoje. Mas para Deus não existe coisas impossíveis que possa Deus não mudar o seu cativeiro nessa noite. E quando ali Ezequiel estava passando aqueles ossos secos, quando ele profetizou e começou a ver aqueles homens botando carne com carne, osso com osso, né? A Bíblia fala que começou a se levantar um grande exército de homens e ali ficaram todos parados.
parado por quê, querido? Porque faltava uma coisa sobre a vida deles. Faltava o Espírito da vida. E o Espírito da vida. Ezequiel falou assim, Senhor, aqui está esses grandes exércitos. E eu quero dizer para você que nessa noite, que às vezes nós lutamos, acha que não vai acontecer nada. Ezequiel fez o momento de profetizar com uma daquelas vidas que estavam em osso seco, se ressuscitaram novamente. Aqueles homens estavam tudo de pé, mas ele faltava apenas um sopro de Deus, para que o Espírito da vida possa entrar naquela vida. A Bíblia fala que Deus soprou em cada narina daqueles homens, e aqueles homens voltaram a reviver novamente. Eu quero dizer nessa noite, querido irmão, querida minha irmã, o que falta para Deus soprar na sua vida, para mudar o seu cativeiro, né? Para mudar o teu sofrimento, qual área, qual vale que você está passando. Ezequiel profetizou para aqueles homens. E uma coisa que mais me chama a atenção na Bíblia de Deus, na palavra de Deus, é quando Deus deixou Ezequiel fazer de tudo, profetizar. Ezequiel teve fé, e no momento Deus fala para Ezequiel assim, eu tendo isso, né, na meu estudo, né, eu mesmo, o pastor Joilson, entendo que Ezequiel falou, Senhor, agora depende só do Senhor. Depende só do Senhor. E quando ali de repente o Senhor fala, talvez, eu estou falando isso, não, a Bíblia não fala sobre isso, aleluia, Deus falou assim, Ezequiel, agora fique de lado, deixa eu agir. E muitas vezes acontece com você, querido irmão, querida minha irmã, às vezes que você luta e acha que não vai conseguir. E Deus só está apenas te observando. Quando Deus profetizou para aquela vida que ia existir ossos, carne por carne, ia regenerar novamente, Deus olhou para Ezequiel e falou, profetiza, Ezequiel, agora deixa comigo. Eu quero dizer que qual o seu problema hoje, às vezes, você não deixou Deus agir na sua vida. Qual o seu problema que você não deixou nas mãos de Deus? Ezequiel apenas profetizou, querido. E daqui a pouco ele descansou para Deus soprar nas narinas de cada homem para que eles possam reviver. Que nessa noite, querido, vocês possam receber um avivamento de poder. Aqueles homens estavam mortos, estavam no vale. Vale ninguém quer entrar, é um vale de aquecimento. Todo mundo esqueceu. Às vezes você está passando pelo vale, querido, o seu parente esqueceu, muitos não querem olhar para você mais, acham que você está naquela tribulação, não vai sair, um olha para um lado, outro olha para o outro, né? Mas quando Deus tem uma palavra profética, Cristo é a esperança. Qual Cristo é a esperança nessa noite, querido? Aquele vale, não era mais, vale mais, levantou um grande exército para poder lutar. Então não existe problema que Deus não possa realmente mudar o teu cativeiro, não existe problema que Deus não está te ouvindo para te socorrer, querido. Você está passando por um vale, mas vai passar, querida irmã, querido irmão. Vai passar. Aqueles homens que estavam ali, em osso seco, eles tinham um sonho, às vezes a Bíblia não relata isso, era um sonho que foram interrompidos, mas novamente Deus deu vida, deu graça, para aqueles homens começarem a batalhar, começaram a guerrear novamente, querido. Então não perca a esperança nessa noite. Não perca, profetiza, querido, se você está nesse vale, profetiza que Deus é a esperança, profetiza que Deus vai mudar o teu cativeiro. Você está passando pelo vale nessa noite, né? Não se preocupa, entrega nas mãos de Deus. Às vezes você está batalhando, como eu acabei de dizer agora, às vezes você está lutando, como eu acabei de dizer agora, né? Você está passando pelo vale, o vale é um lado de aquecimento, ninguém quer entrar, né? Mas às vezes até é necessário nós passarmos pelo vale, sabe de quê? Porque Deus começa a nos estudar, é um momento de escola para nós, né? Porque a hora que nós estamos passando pelo vale, nós olhamos para um lado e não achamos ninguém. Como assim, pastor? Ninguém, que a hora que está batendo no seu ombro, batendo, né, aleluia, no seu ombro, te dando a mão, te visitando a tua casa, comendo filé mignon, comendo as coisas boas, e quando você está passando pelo vale, você olha para um lado e você se encontra sozinho. Você se encontra de cabeças baixas, você se encontra praticamente quase sozinho. Esse é o vale, mas Deus nunca esqueceu de você. Deus jamais vai esquecer dos teus filhos que está fazendo a vontade de Deus. Pastor, hoje eu não estou fazendo a vontade de Deus. Querido, eu sempre falo no nosso programa de televisão, essa pandemia não te pegou ainda porque você tem promessa, né? Você tem projeto, Deus ainda tem projeto, né, na sua vida. Deus tem projeto para você, querido. Então, levanta a tua cabeça no momento que você se encontra pelo vale,
Aleluia, às vezes você está passando pelo vale até da sombra da morte. Por que, pastor, estou falando isso? Às vezes o médico se desenganou você, acha que não tem mais jeito, aleluia. O teu filho, né, se encontra nas drogas, acha que não tem mais jeito, é um vale que você está passando, né? O seu casamento está pelo fim, é um vale que você está passando, né? Às vezes, aleluia, você não se encontra mais, aleluia, você bate na porta, você bate no outro, seu desemprego, se encontra fechado, as portas estão fechadas para você, querido. Isso é um vale também. Mas profetiza quando Deus, aleluia, usou para Ezequiel profetizar, aqueles homens estavam mortos. Por quê? Por que estava morto? Às vezes sua fé se encontra morta hoje. Às vezes a sua esperança não se encontra morta hoje. Às vezes você se encontra, Luiz, sem solução. Às vezes você fala, olha, tudo que eu falo, cada sonho, cada projeto que eu faço, tudo dá errado. Mas eu tenho uma palavra para você. Cristo é a esperança. Aleluia. Cristo que vai mudar a tua vida nessa noite. Cristo é que vai mudar o seu cativeiro, mudar o teu vale nessa noite. Né? Como mudou a vida, aleluia, naqueles homens que estavam mortos, era osso seco, né? Eram os homens que para a raça humana não tinha mais jeito mais. E aí Deus gosta de trabalhar assim, querido. Por que Deus gosta de trabalhar assim? É a hora que ninguém dá nada para você. É a hora que Deus fala isso, fala assim, olha, deixa a pessoa falar, que não vai mudar teu cativeiro, que não vai sair do vale. É assim que Deus gosta de agir na sua vida. É assim que Deus gosta de trabalhar na sua vida. É assim que Deus gosta, né, de agir na sua vida. É a hora que você está passando naquele momento e acha que nunca vai acontecer nada. Deus de calo e olha para baixo e vê você ali. Não vale profundo, né? Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Levanta a tua cabeça, querido. Levanta a tua cabeça, querido irmão. Você jovem, aleluia, né, que se encontra de cabeça baixa hoje. Fala assim, olha, pastor, não consigo nada. Aleluia, às vezes, aleluia, eu faço um projeto e não acontece nada. Profetiza nessa noite, como Ezequiel profetizou para aqueles homens. Osso seco, obedeça a voz de Deus. Vamos obedecer à vontade de Deus, querido. Vamos agradecer a Deus no momento das nossas vidas, no momento que nós estamos mais voltados para Deus, né? Meu querido, eu conto com vocês ali na nossa igreja. A nossa igreja, sempre eu falo para vocês, como sempre no nosso programa, é Rua Santa Catarina, número 3, aqui no coração de Olaria. Querido, faça umas visitas ali. Os nossos trabalhos, né, é nas quarta-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h, querido. Né? Eu conto com você. Às vezes você está com um problema de depressão. Às vezes você está com um problema, aleluia, no seu casamento. Às vezes você tem um problema, aleluia, que tem um abo de macumbaria, que nos procure, que nós vamos orar para vocês. Vocês, aleluia, Deus vai mudar o teu cativeiro, querido. Porque Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso bem presente. Querido, nesse momento eu queria que você estivesse em casa agora, nos assistindo, levasse o seu pensamento para Deus nessa noite. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, querido Pai, ó Pai querido, te peço a Ti nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha entrar a cada lar nessa noite, ó Deus querido, que o Senhor venha agora, meu Pai, em cada lar nessa noite, ó Deus, aquele que se encontra, meu Pai, em depressão, aquele que se encontra, meu Pai, nesse vale, quando eu acabei de falar agora na palavra de Deus, nessa noite, que o Senhor venha, meu Pai, entrar agora em cada vida nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha mudar o cativeiro dessas pessoas, meu Pai amado. Que o Senhor venha moldar, meu Pai, as vidas, meu Pai, nessa noite, que possa ser impactado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai amado. Senhor Deus, visita cada lá agora, meu Pai. Essa mãe que chora, meu Pai, essa mãe que geme pelo Teu filho agora, meu Pai amado. O Senhor entra agora, meu Pai. Deus, que esse pai, meu Pai, que pede para seu filho também, meu Deus, que o Senhor entra, meu Pai. Esse casamento, meu Pai, que está pelo filho agora, meu Pai. O Senhor restaura. O Senhor, meu Pai, que Ele vem fazer coisas grandes, maravilha, meu Pai. Que o Senhor venha impactar, meu Pai, essas vidas, meu Pai. Que está ao alcance, meu Pai, que das nossas vozes, que está nos vendo agora, meu Pai querido, ou pela televisão, ou pelo Facebook, meu Pai, ou pelo YouTube, meu Pai, que eles possam receber a glória, a virtude do Teu Espírito Santo nessa noite. Te entregamos as vidas, meu Pai, nessa noite nas Tuas mãos, Deus. Em nome de Cristo de poder e glória. Amém. Queridos amados, que Deus possa abençoar você nessa noite. Que Deus possa dar uma semana de paz. Querido, eu espero você no domingo, eu espero você na quarta-feira, né? Venha nos visitar. Nossa igreja é a Rua Santa Catarina, número 3, Igreja Aliança com Deus. E nunca deixe de falar, Cristo é esperança. Querido, eu agradeço você que está em casa agora, pela paciência, nos assistir agora, né? Eu agradeço no fundo do meu coração. Querido, que Deus possa dar uma semana de paz para você. Aleluia, que Deus possa dar um dia de paz para você, uma noite de paz, uma semana
de paz para cada um de nós. Querido, até o próximo programa, se o Deus permitir, nós estaremos de volta nesse mesmo horário e sempre digo, nesse mesmo canal. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Fique com Deus e a paz do Senhor. A paz do Senhor para os amados irmãos. É um motivo de grande alegria para mim estar aqui pela primeira vez na televisão, levando a você uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Erlim Botelho, sou da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira. Meu pastor presidente a nossa igreja está em Barra de São João. O pastor Alberto Vaz, meu pastor presidente. Nós temos aqui uma igreja em Amparo, temos igreja em São Geraldo, próximo ao posto de saúde de São Geraldo. Temos uma igreja no Amparo, a 200 metros da patrulha da Polícia Militar. Você que está aí pela primeira vez tendo a oportunidade de nos ouvir, né, de nos assistir, você pode visitar a nossa igreja ali no bairro de Amparo, no loteamento Jardim do Éden, ou você pode também nos fazer uma visita em São Geraldo, no Parque Siriema, próximo ao posto de saúde. Nós temos uma igreja pastoreada pelo presbítero Zaqueu. Mas eu quero compartilhar com você nesse momento uma palavra de Deus. Talvez você esteja no seu dia de folga, talvez você esteja descansando do seu almoço, não sei que hora que você está assistindo essa mensagem, mas eu quero trazer para você uma palavra revelada da parte de Deus, que se encontra no livro de Salmos, no número 46 e o versículo de número 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Nós estamos vivendo em tempos, meus amados irmãos e amigos, tempos de inquietações. Pessoas vivem em um tempo em que eles não têm tempo, ou seja, os homens não têm tempo para parar, para meditar, para ouvir a voz de Deus. E eu gostaria de deixar essa mensagem para você, trazer essa mensagem para você, porque nesse tempo de agitação estamos passando por momentos difíceis, porque estamos vivendo em época de pandemia, as pessoas vivem em correrias, as pessoas não sabem a quem recorrer. Eu quero crer que existem pessoas que nesse tempo usa até de forma irregular para falar sobre Deus, para culpar Deus pelo que acontece em suas vidas. Mas nós trazemos aqui um conselho da palavra de Deus para todos nós, para todos vocês. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes é momento de falar e às vezes é momento de ficar calado, às vezes é momento de você conversar até com um amigo, mas existe um momento que você tem que estar a sós com Deus. E quando eu leio essa palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o que me vem à recordação é a passagem, uma das passagens mais lindas da Bíblia, que é a passagem de Jó. Nos momentos mais difíceis de sua vida, ele teve um momento que ele poderia reclamar, que ele poderia blasfemar, mas nada disso ele fez. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, ele tinha certeza que se Deus não permitisse, nada do que estava acontecendo em sua vida estaria acontecendo. Então, meu amigo, eu quero convidar você que está sofrendo, você que está passando por dificuldade. Quem sabe você vive trancado dentro de um apartamento, talvez você tenha dinheiro no banco, talvez você tenha muitos bens, talvez você tenha uma vida financeira estável, mas talvez você não tenha paz. E às vezes você fica falando, olha, por que isso acontece? Por que vivo nessa situação? Eu tenho um conselho de Deus para você nesta hora. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É momento de confiar. Estamos passando um momento que nós precisamos confiar em Deus. Acreditar que, além dessa luta, dessas dificuldades que o mundo vem enfrentando, não podemos dizer o Brasil, mas o planeta vem enfrentando, existe um Deus que contempla todas as coisas, um Deus que sabe todas as coisas,
um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que está com suas mãos estendidas. Ele está simplesmente esperando que você e eu tenhamos fé para colocar tudo em suas mãos, sabendo que no momento certo Ele nos trará a vitória. E muitas vezes nós, quando estamos enfrentando grandes problemas, nós somos muito bons, às vezes, de chegar para um amigo, contar o que estamos passando. Às vezes você está desempregado, você vai na casa de um amigo, você chega lá e diz, olha, eu estou passando por dificuldades, eu estou desempregado, as portas estão fechadas, ou você está enfrentando um problema de enfermidade, você fala sobre a sua doença com um, fala com outro, mas muitas vezes as pessoas podem te ouvir, pode até se sentir um pouco constrangido ao ouvir você falar e não ter palavra de conforto muitas vezes para você. Mas eu quero dizer para você uma coisa, quando você chega e tão somente confia, entrega nas mãos do Senhor, todos os seus problemas podem ser solucionados. Existe na mente do homem uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de ter fé, uma dificuldade de acreditar naquilo que não vê. Mas eu quero dizer para você que além de tudo isso que você vê, além de tudo isso que você sente, além de tudo isso que você fala, existe um Deus que Ele pode solucionar os seus problemas. Existe uma passagem na Bíblia que nós entendemos, que nós às vezes pregamos na igreja e muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Nós encontramos na Bíblia um homem por nome Zaqueu, um homem que a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, mas nós podemos ver, quando estudamos a história de Zaqueu, que Zaqueu era um homem que não tinha uma paz interior. Ele precisava ter um encontro com Cristo, mas o nível social que ele vivia muitas vezes não permitia que ele tivesse acesso diretamente a Cristo, ou ele fosse procurar Jesus onde Jesus morava, ou aonde Jesus estava. Mas ele sabia que Jesus era um mestre, que Jesus era alguém especial, que Jesus era alguém diferente, era alguém que podia trazer paz, podia trazer alegria à sua alma, porque um homem rico ele era, um homem que tinha bens financeiros, ele era, porém era um homem que precisava, necessitava de um encontro com Cristo para ser verdadeiramente feliz. E a Bíblia diz que um dia esse homem soube que Jesus iria passar em sua cidade. Então aquele homem foi à frente da multidão e subiu em uma figueira brava. Num determinado momento que Jesus estivesse passando, ele esperava ver Jesus, ele esperava olhar para Jesus, ver Jesus, observar o que Jesus estava fazendo, talvez para entender se Jesus era mesmo tudo aquilo que as pessoas comentavam sobre ele. Mas a surpresa que Zaqueu teve é que quando Jesus veio caminhando, ele não precisou gritar por Jesus, ele não precisou fazer nada, porque a Bíblia diz que Jesus veio e Jesus já veio olhando diretamente para aquela árvore, para onde Zaqueu estava. E quando Jesus olha para Zaqueu, Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Meu amigo, por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Por que eu estou falando, trouxe Zaqueu para dentro dessa mensagem? Porque muitas vezes nós, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, como seres humanos que somos, nós chegamos até a pensar que Deus não está ouvindo o nosso clamor, que Deus não está ouvindo as nossas orações. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, antes que nós venhamos pensar, antes que nós venhamos até meditar ou achar que Ele não está nos escutando, eu quero dizer para você que Ele está nos vendo, Ele está nos contemplando, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Tão somente devemos ter fé e acreditar, devemos simplesmente nos calar diante das dificuldades e acreditar que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Que Deus te abençoe. Nosso tempo aqui não é muito, mas nós ainda vamos ouvir a missionária Roselina adorando a Deus com louvor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família, a sua casa.
unção de Deus é algo que vem pra capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda o anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Se encontra poder, que se aprende a vencer, e nunca é vencido. Você está ungido. Você está ungido. Aleluia. Glória a Deus.